Nós celebramos a festa dos santos inocentes. Quem foram os santos inocentes? Aquelas crianças assassinadas barbaramente por Herodes, porque ele queria matar Jesus. Aquelas crianças tinham consciência do que estava acontecendo com elas? E por que elas se tornaram mártires? Porque, sem saber, elas morreram no lugar de... Pois muito bem, Mateus 25, Jesus diz: aquilo que você fizer ao menor dos meus irmãos, você faz a mim. Logo, tem irmão menor do que um filho na barriga de uma mãe? Então uma mãe que mata o filho que está na barriga, matou quem? Logo eles morreram no lugar de... E se morreram no lugar de Jesus, eles são mártires, santos inocentes. Gente, o exército de santos inocentes que tem no céu, louvado seja Deus, é infinito. Porque hoje, aquele filho que você matou, ele é seu filho, e ele é santo porque ele foi mártir. Ele morreu em consequência do pecado no mundo, ele morreu no lugar do próprio Cristo, e hoje ele está grudado naquele exército de santo inocente. E você mãe, e você pai, que um dia, Deus o livre e guarde, fez um aborto, e esse hoje está no céu, ele está intercedendo pela sua salvação. Olha bem o que é a concepção maravilhosa da graça de Deus, e isso é doutrina da igreja católica, sim, é aquilo que a igreja canta na noite da Páscoa: ó feliz culpa de Adão, que nos mereceu tão grande Redentor. Então você, minha irmã, você, meu irmão, que um dia cometeu o pecado do aborto, ao tomar posse da graça de Deus em sua vida, a partir desse pecado terrível, desse pecado hediondo, desse pecado medonho, você tem um filho que está no céu, e que é santo, e que hoje está intercedendo pela sua cura, intercedendo pela sua restauração. E a grande reparação que você pode fazer para esse seu filho, que você assassinou barbaramente, não tira o peso do crime. A única e a melhor coisa que você pode fazer para ele é viver uma vida santa, é viver uma vida na graça, porque ele está em Deus, está orando por você. Isso significa a graça de Deus. Em Deus a pior desgraça, não tem pecado pior que o aborto, não tem. É o pecado mais contrário da natureza. Não tem pecado pior. Mas em Deus até mesmo esse pecado. E especialmente um combate espiritual contra as vítimas do aborto. E diga você, as vítimas do aborto não foram as crianças que morreram. Essas estão no céu e são santos inocentes. As vítimas do aborto são homens e mulheres que continuam pela vida, condenando-se, provocando enfermidades, doenças em cima de doenças, e atraindo para si a desgraça, a própria ira divina, e mais do que a ira divina, porque a ira divina transforma-se em misericórdia, em graça, quando nos abrimos a ela. Você torna-se um emissário, um mensageiro da morte, um emissário do encardido, quando você assume e quando você protege, infelizmente, esse crime. Não adianta a gente passar a mão na cabeça das pessoas. Gente, enquanto nós estivermos produzindo a desgraça que estamos produzindo, o assassinato em massa, mais de 1 milhão de crianças assassinadas, meu Deus. E eu repito, a minha grande preocupação não são essas crianças, porque essas estão em Deus. Essas eu sei que estão em Deus. A minha preocupação é você, mãe, é você, pai, que ficou, a insensibilidade que vai ficando. Então, se você um dia passou por essa desgraça, a primeira coisa a fazer, confesse o seu pecado ao Senhor. Não tenha medo. Pode ser o pior padre, pode ser o padre mais pecador do mundo. A hora que você se ajoelha ali, naquela hora que ele está revestido do poder sacerdotal, mesmo que ele fosse o pior de todos os pecadores, é Jesus Cristo que está absolvendo você. Vai se confessar, mas humildemente, quantas vezes for necessário, vai se confessar.